Bom, gente, deu 6 horas aqui, acho que a gente pode ir iniciando, tá? Então, primeiramente, queria dar uma boa noite a todos os presentes. Em nome do grupo de estudo de Direito Digital da PUC Campinas, agradeço a presença de todo mundo, em especial das duas palestrantes, a Cristiane Pegorari e a Carla de Matos Martins, que aceitaram o nosso convite aí para estar aqui hoje. Bom, nesse segundo dia da nossa Semana de Direito Digital, elas vão abordar o tema referente aos aspectos criminais no metaverso. Lembrando aí a todos que podem interagir, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, dúvidas no chat. E se quiserem abrir o microfone também, levantar a mão aí para poder interagir com a gente ao longo da exposição. Tá bem? Então, antes de passar a palavra para as duas, eu passo para a Thaís, que vai trazer um pouco melhor sobre cada uma delas. Boa noite, meu nome é Thaís, né? Sou membro do GED também. E antes de passar a palavra para as palestrantes do dia, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação delas. Primeiro, a palestrante Cristiane Pegorari, que ela é advogada criminalista, mestre em Direito da Sociedade da Informação pela FMU São Paulo e doutoranda em Educação pela PUC Campinas. E a debatedora Carla de Matos Martins, que é mestre em Direito Digital pela UniFMU São Paulo, pós-graduada em Direito dos Negócios pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, graduada em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, ex-coordenadora da Escola Superior de Advocacia São Paulo, professora dos cursos de pós-graduação na Escola Superior de Advocacia São Paulo, professora de Direitos da Propriedade Intelectual na Faculdade de Direito de Itu, professora de pós-graduação e extensão em Direito Digital e Produção de Dados da PUC Campinas, e advogada, legal designer e head da DMM Tech. Feita essa apresentação, agora eu passo a palavra para a palestrante Cristiane Pegorari. Bom, gente, boa tarde, né? Ainda é boa tarde, eu acho. Sejam bem-vindos aí à Semana de Direito Digital, do Grupo de Estudos de Direito Digital da PUC Campinas. É sempre um prazer participar, né, da semana. Hoje, ainda mais, aí com a minha colega de mestrado, né? A querida Carla, que aceitou falar desse tema de hoje, aspectos criminais do metaverso, né? A gente já vem estudando essa temática desde o mestrado, então não é algo que aparentemente é novo, mas não é tão novo assim, né? A gente já vem discutindo alguns aspectos relacionados ao metaverso há algum tempo. E eu separei, né? Eu montei uma pequena apresentação para comentar alguns aspectos criminais que eu acho que são importantes. Na verdade, eu tenho mais questões para colocar aqui hoje do que efetivamente respostas, né? Acho que, de qualquer maneira, né, durante toda essa semana, certamente nós teremos aí muitas reflexões e muitas dúvidas que ainda o metaverso nos traz em relação aos aspectos jurídicos, e no âmbito criminal não é diferente. Então, eu vou projetar aqui minha apresentação, uma apresentação curta, eu prometo, né? Eu geralmente monto 300 slides, mas dessa vez não, são só 300, né? E aí a gente já começa. E já agradeço também, em nome da universidade, também a Carla por ter aceito o convite de participar hoje conosco. Carla, se você quiser fazer alguma consideração também, enquanto eu coloco os slides aqui. Então, vamos lá. Da próxima vez a gente reduz mais o currículo, né? Porque não é tudo isso, mas é sempre um prazer enorme. Todos os seus convites, eu sempre estarei lá, porque é uma amizade já de muito tempo, mas é sempre bom falar com pessoas que a gente sabe que está sempre estudando, sempre inteirada em assuntos sempre novos, né? E, enfim, metaverso é minha paixão, você sabe disso, para vocês que são, né, da faculdade, né, pelo que eu entendi, são todos da graduação, né? Então, eu já digo que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre metaverso há um bom tempinho atrás, então não é um assunto novo, mas é um assunto que eu digo para vocês que ele é apaixonante. E muito obrigada por esse grupo de estudos, que eu achei fantástica a ideia.
o que vocês precisarem, podem contar comigo, como professora, como amiga, como advogada, o que vocês quiserem enquadrar aí. E é isso, Cris, não tem muita coisa para falar, não. Maravilha, vocês estão conseguindo visualizar os slides? Estão aparecendo para você? Aqui não está aparecendo, Cris. Espera aí, deixa eu tentar de novo aqui. É que, né, velho e bom Teams, né? Da nossa velha e boa época, não sei se boa, né, mas época de isolamento, a gente ficou um pouco, agora não está usando tanto, então não sei se eu compartilhei direitinho, peraí. Vamos ver se vai. Tá travando aqui um pouco, só um minuto, gente. Também, se não conseguir compartilhar, não tem problema. Mas é que eu acho que compartilhando fica mais interessante. Mas se não conseguir, tudo bem. Eu vou falando e boa também. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que agora vai. Se quiser encaminhar para a Thaís ou para mim também, Cris, a gente pode tentar compartilhar. Apareceu para vocês? Ainda não estou vendo. Não apareceu ainda? Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui pelo chat. Não tem nenhum problema, porque, enfim, se vocês depois quiserem compartilhar, não tem nenhum problema. É que o meu... A gente tem os cachorros aqui, né, gente? Só um minuto. A Cris está travada para mim. Filha, o que você está com vontade de comer? Tô com vontade de pedir alguma coisa comer. Agora foi, Cris. Cris, eu acho que eu consegui compartilhar o slide. Não sei se vocês estão vendo. Ah, foi, agora foi. Eu tô vendo, sim. Vendo, Thaís? Tô compartilhando. Ah, beleza. Acho que a Cris consegue passar. Tudo bem, estão vendo? Agora posso começar? Pode, manda bala. Pode. Beleza, gente. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu disponibilizo aqui o meu contato, né, meu e-mail, se depois alguém tiver alguma dúvida ou quiser eventualmente pedir alguma complementação, enfim, de material sobre o tema, eu disponibilizo alguma coisa depois. Bom, acho que o primeiro questionamento que se faz, né, quando se pensa em metaverso e aspectos criminais é: eu posso estabelecer uma responsabilidade criminal em relação a comportamentos praticados pelos avatares, né, que representam pessoas nesse ambiente de metaverso? E aí, para a gente responder essa questão, a gente precisa pensar uma série de coisas, né? Primeiro, a própria definição que é metaverso, juridicamente, ainda é algo relativamente novo, né? E também não é um conceito universalmente aceito, né? Vocês estavam discutindo, salvo engano, na palestra de ontem, personalidade jurídica, enfim, eu imagino que os professores que aqui estiveram tentaram ali trazer um significado de metaverso como algo parecido com um ambiente que permite ou promove experiências imersivas ou realistas, né? Mas até o conceito, e principalmente um conceito que possa ser considerado juridicamente, ainda é algo que está sendo, né, construído, né? A questão é, o que é o avatar? O avatar é uma representação do indivíduo? Ou ele tem ali personalidade jurídica própria? Se alguém pratica um comportamento que pode ser considerado ilícito nesse ambiente, né, esse alguém é a pessoa que o avatar representa ou é o próprio avatar? Né? Então, em que medida esse avatar tem autonomia ou não? E em que medida a pessoa que está ali representada pelo avatar recebe as consequências de um comportamento de um outro avatar que ali esteja naquele ambiente? Bom, e aí a gente precisa pensar em alguns aspectos importantes, né? Principalmente porque tem saído na mídia algumas notícias, né, mencionando situações de assédio dentro desse ambiente, etc., né?
Então, para a gente pensar essa questão da responsabilidade do avatar, em que medida ele atinge o indivíduo que está por trás daquele avatar, né? A gente precisa pensar, primeiro, esses avatares, né? Quanto mais eu tenho uma experiência de hiperrealidade, né? Quanto mais a tecnologia proporciona uma transmissão de sensibilidade, de sensações de toque do avatar para o ser humano que o controla, mais isso torna essa discussão de responsabilidade penal mais complexa. Porque aí eu tenho, de fato, uma consequência do comportamento praticado por alguém dentro desse ambiente que repercute fora do ambiente do metaverso. Então, esse é um aspecto importante. Quanto mais eu aumento a experiência de imersão, quanto mais eu estou próximo das características humanas, quanto mais essa experiência se torna uma experiência próxima da realidade, mais complexa se torna essa discussão e mais próxima de uma responsabilidade penal, me parece que nós estaríamos. Claro que existem outras discussões que eu vou colocar aqui, mas esse é um primeiro ponto para a gente pensar. O quanto a tecnologia permite essa imersão e essa transmissão de sensibilidade e de sensações, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa pensar é que o direito penal ele foi construído pensado numa pessoa física, né? Se nós olharmos para os conceitos tradicionais de sujeito ativo, sujeito passivo, né? Sujeito ativo é uma pessoa humana que comete um ilícito penal. O sujeito passivo é uma pessoa humana titular do bem jurídico violado. Então, o direito penal, a teoria do crime, foi construída, pensada, né? Pensando ali no ser humano. Tem consciência e vontade para a realização de um determinado comportamento dentro ou fora do metaverso é a pessoa física. E aí, essa questão de consciência e vontade é bem parecida com a discussão que a gente tem sobre pessoa jurídica, né? Por que se discute até hoje responsabilidade penal da pessoa jurídica? Se discute até hoje responsabilidade penal da pessoa jurídica exatamente porque pessoa jurídica é uma ficção. Ela não é dotada de consciência e vontade, pelo menos para alguns autores, né? Então, este é o segundo ponto para a gente refletir quando pensa em responsabilidade criminal no metaverso. Um terceiro ponto relacionado ainda a essa questão do avatar ter personalidade jurídica própria ou não, dele ser apenas uma extensão do ser humano que ele está representando, ou dele ter uma personalidade jurídica própria, né? Esse é o principal ponto aqui. É que o avatar ele nunca é composto apenas do elemento humano, né? Ele tem o elemento humano, que é o indivíduo que controla ali as interações no ambiente do metaverso, é o indivíduo que o avatar representa, mas ele tem também o elemento maquínico, ou seja, eu tenho a utilização de um software para criar aquele corpo gráfico que vai me representar naquele ambiente. Aliás, corpo gráfico que não necessariamente corresponde àquilo que eu sou fora do ambiente, porque eu posso projetar nesse ambiente características que eu gostaria de ter e que não tenho na realidade. Eu posso construir um avatar conforme as características que eu gostaria de mostrar para as pessoas, de ter, né? E não necessariamente aquilo que corresponde à realidade. Então, esse é um outro aspecto, enfim, que a gente pode eventualmente considerar ou não para pensar a responsabilidade. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo acompanhando? Tudo certinho? Ô, Cris, só um ponto que seu vídeo não está aparecendo para gente. Não sei se você parou de compartilhar ou se deu um probleminha mesmo. Se quiser cortar o vídeo e pôr de novo, talvez para ver se volta. Vídeo mas tá dando para entender. O vídeo. Ah, eu não sei como é que coloca. Eu mas compartilho tá os slides. Acho que só aparecem os slides, né? Sim, para mim aparece tudo, mas não sei se para vocês eu apareço. Bom, mas de qualquer forma, no finalzinho eu tiro os slides e a gente retoma. Senão a gente vai perder muito tempo recolocando aqui. O meu Teams está um pouco lento, porque o computador está muito sobrecarregado. Sem problema. Tem muita coisa aqui. Mas vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando aí.
Bom, então a gente tem essa questão de quem contrai direitos e deveres nesse ambiente de metaverso, se existe essa questão da personalidade jurídica própria ou se o avatar é ali uma extensão do ser humano. Portanto, se ele é uma extensão do ser humano, quem pratica qualquer comportamento dentro ou fora do metaverso é o ser humano, né? E não o avatar ali seria um mero instrumento para que eu praticasse determinados comportamentos dentro desse ambiente. Superada essa questão da personalidade jurídica, né? Enfim, se o avatar é autônomo ou não é, quem pratica crime é o ser humano, portanto, que controla o avatar. E aí a gente entra em outras questões, né? Quem controla o avatar é realmente a pessoa da representação virtual? Porque, veja, para eu acessar aquele ambiente, eu coloco ali algumas informações. Será que essas informações correspondem à realidade? Será que aquele avatar está representando realmente aquela pessoa? Ou alguém teve acesso ao meu avatar e utilizou para a prática de um ilícito, né? Será que o usuário está utilizando o nome verdadeiro e informações verdadeiras? Por que isso é importante? Porque se você pratica alguma coisa dentro desse ambiente que possa configurar eventualmente crime, a gente vai ter a questão da identificação do agente, né? Como vocês sabem, não sei se sabem, né? O quanto já viram ou se viram processo penal. O processo penal, a responsabilidade penal, ela é um pouco diferente da responsabilidade civil, né? Na responsabilidade criminal, eu só consigo ter um processo se eu tenho indícios de autoria, né? Se eu consigo elementos que apontem para alguém como potencial autor ali daquele comportamento, e se eu tenho materialidade delitiva, elementos que demonstram a ocorrência de um delito. Então, essa questão, a mesma questão do anonimato que nós temos para crimes na rede, também me parece ser uma problemática aqui, né? De identificar a utilização ou não de informações verdadeiras sobre a identificação do agente, né? Não necessariamente aquele avatar corresponde à realidade, como eu já disse, e ele também pode, ali no momento do seu cadastro, da sua construção, utilizar informações que não são informações reais. O mesmo vale para a vítima, né? Não necessariamente a vítima ali é a vítima que está sendo representada pelo avatar nesse ambiente, né? Então, essa discussão, se podemos considerar, né, a pessoa representada pelo avatar, se ela é a real ou não, é um ponto que interessa, pensando sobretudo em eventual investigação, processo penal, envolvendo um crime ocorrido nesse ambiente. Então, isso é um ponto importante. Pensando especificamente nos crimes, né, eu separei alguns que são os crimes que mais se destacam nessa discussão. Por exemplo, lesão corporal. Um avatar pode agredir outro avatar dentro desse ambiente? Em tese, sim. Mas essa situação configuraria lesão corporal? Será que os nossos tipos penais, né, ou pelo menos alguns deles, tal como eles foram construídos, né, pelo menos originariamente, eles absorveriam situações como essas? Então, eu separei aqui, por exemplo, crime de lesão corporal, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. O que se entende por integridade corporal ou saúde? Se nós olharmos os textos, né, mais comuns de autores que tentam ali definir o crime de lesão corporal, explicar os seus elementos constitutivos, a gente vai perceber que essa construção é pensada no ser humano físico, né? Qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, fratura, fissura, escoriação, queimadura, luxação, quer do ponto de vista fisiológico, desarranjo no funcionamento de algum órgão, ou mental, convulsão, depressão e assim por diante. As próprias definições doutrinárias que tentam explicar os elementos constitutivos da descrição típica, percebam, estão considerando a pessoa física real. Então, certamente, né, como eu disse, quanto mais eu tenho essa experiência de imersão, quanto mais eu tenho essa transmissibilidade das sensações dentro desse ambiente, mais próximo da pessoa física eu estou e mais próximo de uma discussão de incidência da responsabilidade criminal, né, de incidência da responsabilidade criminal, eu estaria.
quanto menos eu tenho essa possibilidade de identificar esses aspectos físicos, mais difícil fica estabelecer uma responsabilidade criminal nesse ambiente. Bom, o segundo crime que geralmente é mais discutido, né, e que nós temos aí algumas notícias, inclusive relativamente recentes, falando sobre usuários que tiveram o avatar apalpado, que tiveram ali o avatar de alguma forma assediado nesse ambiente. Acho que uma das mais recentes ali, não sei se é mais recente, mas uma das que teve maior projeção foi a situação que aconteceu na Horizon Worlds, em que houve ali, foi a primeira denúncia, efetivamente, denúncia entre aspas, né, a primeira comunicação ali de assédio sexual dentro do ambiente digital. Foi exatamente uma situação em que um avatar de uma usuária foi apalpado por uma outra pessoa desconhecida dentro do ambiente, e os outros usuários que estavam naquele local, dentro do metaverso, não só não prestaram ajuda, como, né, quando presenciaram, né, como em algumas situações até incentivam, né, aquele determinado comportamento, né? E aí, como é que faz? Isso é uma situação que gera responsabilidade criminal fora do ambiente do metaverso? E aí, discutindo outros aspectos também, né? O direito penal, ele vai servir para essas questões? Ele deve servir para essas questões? Será que nós vamos precisar do direito penal dentro desse ambiente? Ou a própria plataforma pode criar meios próprios, instrumentos próprios de proteção? Por exemplo, essa usuária poderia ter usado para essa plataforma uma safety zone, né, que é uma bolha ali em torno do avatar que impossibilita que outros usuários a toquem, né? Eu posso criar dentro dessas plataformas instrumentos de distanciamento, banimento de usuário, penalidades dentro da plataforma e até prisões virtuais, né? Já não basta as que nós temos fora, eventualmente alguns autores até apontam a possibilidade de criar algo, uma penalidade dentro desse ambiente, né? Então, em que medida nós precisamos efetivamente do direito penal, né, da legislação criminal sendo aplicada, e em que medida nós podemos utilizar instrumentos que a própria plataforma pode trazer, pode disponibilizar de segurança, né? Poderia configurar importunação sexual, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro? Bom, e aí a gente volta na discussão inicial. Quem é alguém? O avatar é alguém? A pessoa que ele representa que é alguém, e aí o quanto essa pessoa sofreu, o ser humano por trás do avatar sofreu os reflexos desse comportamento. Então, nossa discussão aqui sobre responsabilidade criminal gira em torno especificamente de identificar qual é a natureza jurídica desse avatar, né? De que maneira a gente garante de forma segura que esse avatar representa uma determinada pessoa física, e sobre a necessidade de estabelecer uma responsabilidade criminal pelo direito penal tradicional, ou se nós eventualmente não precisaríamos desse direito penal e poderíamos utilizar instrumentos próprios de proteção das plataformas. Outras situações envolvendo crimes, eu acho que são plenamente viáveis, porque poderiam acontecer em qualquer plataforma. Por exemplo, crimes patrimoniais, furto, estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro, crime contra a propriedade intelectual. Essas situações podem acontecer no metaverso, e em relação a elas não há dúvida, né? Porque poderiam acontecer em qualquer plataforma. As discussões são mais intensas, me parecem, quando a gente pensa em crimes que envolvem integridade física, honra e assim por diante, né? Dignidade sexual e assim por diante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em crime contra a propriedade intelectual, bom, dentro do metaverso a gente trabalha com gerenciamento de ativos, criptoativos, NFTs e etc. Então, me parece que já é ali um ambiente que tornaria possível a configuração desses crimes econômicos, né, crimes financeiros, crimes patrimoniais, tranquilamente. Tanto que eu até menciono aqui os dispositivos do Código Penal que falam sobre fraude eletrônica, né, o crime de furto
eletrônico, estelionato eletrônico, enfim, que foram inclusive recentemente inseridos no Código Penal, né? Tanto furto eletrônico quanto estelionato eletrônico foram inseridos na legislação agora em 2021, e aí passou a integrar ali, né, penas mais elevadas, com características mais específicas, quando, por exemplo, no caso de estelionato, a fraude é cometida com a utilização de informações que a própria vítima acaba fornecendo, ou quando ela é induzida a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, já seria ali uma situação que nós poderíamos enquadrar eventualmente nesse contexto. Bom, outras discussões importantes relacionadas a essa questão do metaverso e aspectos criminais é a situação envolvendo homofobia, xenofobia, violência sexual, que a gente já comentou aqui, violência de gênero, racismo, necrofilia e outras situações, né? Que nós já tínhamos uma discussão, é verdade, né? Mesmo em relação a jogos, né? Jogos violentos. Esses jogos violentos, eles incitam a violência, eles devem ser proibidos. Por exemplo, nós temos ali um jogo de uma produtora japonesa que a tarefa dos jogadores era estuprar uma mulher e 2 filhas adolescentes numa estação de metrô, tudo isso numa representação gráfica, né? É claro que dentro do metaverso eu tenho uma situação ainda mais grave, né, do que essa do jogo, porque eu tenho eventualmente pessoas que estão representadas dentro daquele ambiente, então eu tenho uma representação de seres humanos reais, então isso torna essa situação mais grave, né? Mas, de qualquer forma, essa discussão sobre situações, né, de personagens, avatares, enfim, ainda que em contextos diferentes, que estimulam violência, também pode acontecer no ambiente de metaverso. Então, aqui nós poderíamos discutir, por exemplo, crimes contra a honra. Claro que a honra não é a do avatar, mas da pessoa que o avatar representa, né? O avatar é ali a representação virtual, né? Como eu disse, ele é um instrumento só, eventualmente utilizado para ofender o outro. Situações de racismo, né? Apologia de crime ou criminoso, incitação ao crime, principalmente, na minha opinião, situações de perseguição. Eu posso, eventualmente, perseguir alguém, imaginemos que eu tenha rompido um relacionamento. E eu tenho uma representação minha, enfim, numa determinada plataforma do metaverso, e o meu ex-companheiro também tem, meu ex-namorado também tem. E ele utiliza o avatar dele para realizar a perseguição dentro do ambiente de metaverso, né? E aí, cabe no crime de perseguição, né, artigo 147A, um crime também recentemente inserido no Código Penal, né, um crime extremamente abrangente, com uma descrição típica bem aberta, perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, inclusive no meio virtual, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Acho plenamente possível a configuração de uma situação de perseguição dentro do metaverso. E aí vem a segunda pergunta: posso pleitear medida protetiva dentro do ambiente de metaverso, afastamento virtual, eventualmente? Como eu posso pleitear em outras plataformas, em redes sociais, né? Então, são algumas das discussões que surgem nesse contexto de metaverso. Um outro ponto importante aqui é que, evidentemente, tal como outras plataformas, outras situações, eu também posso ter uma intensificação do aliciamento voltado a crianças e adolescentes, com o objetivo de qualquer tipo de exploração sexual, mas principalmente pornografia infanto-juvenil. Isso se chama child grooming, não é uma novidade. O child grooming já é ali algo trazido pela Convenção do Conselho da Europa para a proteção de crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais. Exploração sexual é gênero, a gente tem várias formas de exploração, dentre as quais a pornografia, né? E qual é a diferença do grooming, né, do child grooming?
que é exatamente estabelecer uma ligação emocional com uma criança para prepará-la para a exploração sexual. Então, eu utilizo de técnicas de manipulação psicológica para reduzir ali, né, a barreira entre a criança e o estranho, ou o terceiro, de qualquer forma, e a criança é induzida gradativamente a aceitar que determinadas situações, determinadas relações entre adultos e crianças e adolescentes são normais, ela normaliza determinadas situações e isso facilita a realização da exploração sexual. É claro que nesse ambiente eu tenho essa oportunidade também de estabelecer um aliciamento voltado a crianças e adolescentes, e é claro também que essas crianças e adolescentes são sempre vítimas mais vulneráveis no ambiente digital de maneira geral, né? Não só no metaverso, mas em qualquer situação ali que envolva o uso de tecnologia, porque crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, muitas vezes não conseguem ali avaliar os riscos de determinados comportamentos, sobretudo nesse ambiente virtual, né? As chances de serem vítimas de perseguição, de serem vítimas de aliciamento, eventualmente de pornografia infanto-juvenil e outras questões, para essas pessoas, né, em desenvolvimento, acabam sendo ali maiores. Outras situações do ECA que a gente poderia pensar envolvendo criança e adolescente é a simulação, né? Simular a participação de criança ou adolescente real. Então, eu preciso vincular aquela representação do avatar a uma criança ou adolescente real. Não pode ser uma representação meramente, né? Em cena de sexo explícito ou pornográfica, ou meio de adulteração, montagem e modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Então, eu poderia, em tese, simular a participação de uma criança e adolescente em situação pornográfica, em qualquer forma de representação visual. Para responder pelo crime, como para responder por qualquer crime do ECA, voltado à pornografia infanto-juvenil, eu preciso que seja uma representação de um adolescente ou de uma criança real. Por exemplo, se é só uma representação gráfica, né, que eu não consiga vincular a uma criança ou adolescente real, ou é só um desenho como mangá hentai, né, que geralmente tem ali uma situação mais erótica, né, não configura crime do ECA. Então, sempre o ECA exige essa questão de se vincular à imagem, de se vincular àquela situação a uma criança e adolescente real. O 241D também é um artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho que vale a pena mencionar. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação. Aqui só vale para criança, que nos termos, né, do ECA, o ECA define o que é criança e o que é adolescente. Nos termos do ECA, até 12 anos incompletos, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, então um dolo direcionado, específico, para a prática desse ato libidinoso, que é o ato voltado para a satisfação da sua lascívia, do seu desejo. Então, são algumas situações para nós pensarmos dentro desse ambiente. Algumas situações que de plano já podem se configurar e outras que a gente tem ali um pouco mais de dificuldade de discutir esse enquadramento, porque passa pela discussão do que é esse avatar, né? E como é que a gente vincula esse avatar e a repercussão daquilo que acontece no ambiente do metaverso com aquilo que está fora desse ambiente, com a pessoa que o avatar está representando. Acho que esse é ali o principal ponto. E para encerrar minha fala, também para não me alongar muito, né? Eu já tinha combinado com os meninos falar meia hora, 40 minutos no máximo, para que a Carla também tivesse a oportunidade de falar e nós tivéssemos ali um tempo para debate, para dúvidas. Achei interessante trazer essa notícia em que 2 adolescentes eles foram acusados de uma tentativa de ato terrorista dentro do ambiente do metaverso. Eles tentaram explodir um prédio virtual do Serviço de Segurança russo. Eles foram identificados e eles foram punidos fora do ambiente de metaverso. Eles foram, né, realmente receberam medidas ali de responsabilidade fora
desse ambiente do metaverso. Então, achei interessante compartilhar, porque é uma perspectiva. Pode ser que nós cheguemos à conclusão de que realmente nós vamos aplicar o direito penal às situações que ocorram nesse ambiente. Pode ser que nós cheguemos à conclusão de que nós vamos criar regras próprias dentro dessa plataforma, que vai prevalecer mais a autorregulação do que efetivamente a incidência da legislação que nós já temos aí em vigência. Enfim, todos esses pontos que eu coloquei aqui são pontos de reflexão, de discussão, e que nós não temos ainda nada muito definido, até porque a retomada aí das discussões sobre metaverso é relativamente recente, embora a ideia original de metaverso não seja assim algo tão novo. Bom, acho que da minha parte essas eram ali as principais considerações. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, enfim, e eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Vou encerrar aqui o compartilhamento para voltar à tela para vocês. Só um minuto. Só um minuto, gente. Deixa eu tirar aqui. Pronto, Cris. Saiu? Maravilha. Cris, aí a gente ainda não está te vendo, não sei se você está tentando recolocar aí a câmera. Para mim está normal aqui, mas não sei. Que o meu Teams está meio lento, assim, então as coisas demoram um pouco a acontecer aqui. Demora para voltar, demora para colocar os slides, está um pouco assim, né? Cansado, né, da pandemia. Não está muito animado, não. Não voltei aqui, não estou aparecendo, deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Tranquilo. Então, aí, gente, só relembrando aí, quem quiser, fica à vontade para colocar a pergunta no chat. Quem quiser se manifestar, levantar a mão para abrir o microfone. E aí, Carla, se tiver alguma consideração aí a respeito do que a Cris expôs, ou se já quiser trazer um pouco da sua apresentação. Não sei, Cris, se tiver mais alguma ponderação também, fiquem à vontade. Eu falo rápido, eu sei. Mas depois, quem quiser o material ou se tiver alguma dúvida pontual, a gente vai esclarecendo. Também a ideia é que tenha um debatezinho, assim, né? Que alguém faça alguma pergunta. É isso. Tinha duas perguntas aqui, Cris. Deixa eu ver aqui, pegar aqui com a... Jorge, acho que tá com a mão levantada. Tem alguém com a mão. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. É que, na realidade, eu fiquei com a seguinte dúvida. Cris, esse material que você expôs, né, ele traz, de certa forma, alguns debates que, inclusive, achei muito interessante. Eu nem tinha refletido sobre todas essas possibilidades. E, ao final, você traz também um caso, né, que já existiu o julgamento, então, que as pessoas foram já processadas por algo que elas fizeram no metaverso. A minha dúvida é no seguinte, embora a gente ainda não tenha uma definição de como tudo vai funcionar, né? A gente não tem uma legislação específica, ainda não foi definido se, então, vai ter um regulamento específico para o metaverso, ou se aplica o Código Penal, enfim. Para esses casos que vêm acontecendo nesse período, como é que funciona a aplicação de eventual, enfim, sanção? Seria a análise de cada caso concreto?
Então, a gente precisa analisar cada caso concreto, né? Depende da situação que acontece no metaverso. Eu acho que algumas situações são mais fáceis de visualizar, né? Como eu disse, situações envolvendo fraude, crime contra a propriedade intelectual, enfim, mesmo a questão de crime contra a honra, né? Principalmente honra objetiva, porque quando a gente pensa em calúnia e difamação, né? Porque honra objetiva está relacionada à reputação. E, é claro, eu também posso criar uma reputação social dentro do ambiente de metaverso. Então, algumas situações eu acho que são um pouco mais fáceis de visualizar, mas é claro, vai depender ali da interpretação, né? Vou lá fazer um boletim de ocorrência. Olha, eu fui ofendida lá no metaverso. Primeiro que o delegado talvez nem saiba o que se trata, né? Do que se trata o tal do metaverso, né? Mas, enfim, em tese, vou lá e falo, olha, eu fui ofendida lá no metaverso, né? Foi uma ofensa, uma calúnia, né? Uma imputação de um crime que eu não cometi, ou foi uma imputação de um fato que atinge a minha reputação e etc. Faço lá o boletim de ocorrência e se verifica, né? Vamos ali apurar a questão do indício de autoria, né? Às vezes eu já consigo identificar quem é a representação do avatar ali e a representação real, né? Quem a pessoa, né? A quem aquele avatar está representando. E a partir dali vou pensar numa situação de responsabilidade criminal. Agora, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de visualizar responsabilidade em situações de crimes contra a dignidade sexual, então, principalmente estupro, né? A gente tem discussões, mesmo antes da questão de metaverso, se existe, por exemplo, estupro virtual, né? Tem autor que fala, estupro virtual não existe, porque não está na legislação. Também tem isso, né? No direito penal, a gente trabalha com o princípio da legalidade. Se eu não conseguir encaixar expressamente, né, naquilo que o legislador colocou como crime, descreveu como crime, não consigo punir. Então, há quem diga estupro virtual, né? Então, eu exijo, mediante violência, constrangimento, né, mediante ameaça, que uma determinada pessoa pratique consigo mesmo um ato libidinoso, por exemplo. Isso é crime de estupro? Do 213? Ou do 217A, né, que é o estupro de vulnerável, né? Essas situações vão se enquadrar nos tipos penais ou eu preciso de modificação legislativa? Ou, na verdade, nem é uma situação de estupro, é eventualmente uma situação de extorsão, caso o indivíduo ali está exigindo, né? No caso, o indivíduo está exigindo ali uma vantagem, que não necessariamente é uma vantagem patrimonial. Então, essas discussões, elas já existem de qualquer forma. E a gente está trazendo para o metaverso essas discussões com a agravante de que ainda não se sabe muito bem como definir juridicamente o metaverso e qual é a natureza jurídica do avatar. Então, acho que os dois elementos ali que agravam essa discussão, que tornam mais complexa essa discussão, são esses pontos, né? O que é o metaverso? Qual é a diferença do metaverso para outras plataformas? Qual é a diferença do metaverso para um game, né? Em que eu tenho ali uma interação também do indivíduo, né? E trazendo já as dificuldades que nós temos, de maneira geral, para os crimes praticados na internet. Identificação, anonimato, se o indivíduo não está no Brasil, e aí? O cara não é daqui, ele está na plataforma, mas ele não é daqui. Ele está em outro país. Como é que eu aplico a lei penal brasileira nesse caso? Preciso de cooperação jurídica internacional, como é que eu faço? Então, assim, na teoria, tudo é muito lindo. Vamos criar, então, tipos penais novos para falar dos crimes no metaverso. Logo, logo vai aparecer alguém com esse discurso, podem apostar. Vamos criar aí, né, o Código Penal do Metaverso, que também não acho difícil que alguém resolva criar, né? Agora, a questão é, em que medida isso é efetivo? Será que a gente precisa? E se precisa, como é que a gente vai viabilizar a parte mais importante, que é a parte processual? Como é que eu investigo? Como é que eu aplico a lei penal brasileira? Como é que eu processo? Como é que eu obtenho materialidade, indícios? Como é que eu identifico quem está por trás do avatar? E parece que esses são pontos, como sempre são, os pontos mais complexos, mais ainda do que se discutir se enquadra ou não nos tipos penais. Esse é um dos pontos. Não sei se eu respondi, acho que eu dei uma viajada. Mas... Claro que respondeu, perfeito. Obrigada, Cris. Mas acho que é isso.
Acho que o Pedro está com a mão levantada também. Pode abrir o microfone, Pedro. Boa noite, tudo bem? Então, a questão mesmo que eu vejo assim é a questão da eficácia em punir o agressor, por exemplo, né? Já temos um Código Penal antigo, muito antigo, né? E a questão do próprio anonimato, se formos parar para pensar que geralmente contas exigem apenas um e-mail, por exemplo. Sim. Então, como que nós iremos identificar? Ou um hacker, como que eu vou provar que alguém foi hackeado, por exemplo? Ou a plataforma vai ceder meus dados para falar, ó, esse cara fez isso, se virem, por exemplo, podem punir ele. Eu acho muito difícil a própria plataforma ceder meus dados. Isso já é um ponto complicado, sempre foi, né? A questão da identificação, quando se utiliza anonimato, é claro. Nós temos o Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet é o instrumento legislativo ali que nós utilizamos para pedir judicialmente para que o juiz determine que a plataforma indique os dados de identificação daquele usuário. Beleza, identificou os dados, mas quem garante que aqueles dados são verdadeiros? Quem garante que, de fato, eu vou conseguir identificar aquele indivíduo? E mesmo que eu identifique, se ele não está em território nacional, como é que eu viabilizo a punição dele? Então, tem várias questões que são questões mais complexas do que pura e simplesmente, né, o que eu vejo. Quase sempre quando as pessoas discutem responsabilidade criminal no metaverso, ficam nessa discussão, que é um pouco da discussão que a gente está falando aqui, de precisa de tipo penal novo, né? Precisa alterar a legislação, eu consigo inserir ou não na legislação. Geralmente as discussões vão nesse sentido. Mas na realidade, quando a gente discute responsabilidade na internet, dentro do metaverso ou em qualquer outra circunstância, as dificuldades são mais processuais do que de direito material. E aqui não será diferente. Me parece que a maior dificuldade aqui, caso a gente chegue à conclusão de que realmente é necessário fazer incidir o direito penal nesse ambiente, é a questão de como viabilizar isso, né? Pelo processo. Se mais alguém tiver mais alguma consideração, aí, Carla, se quiser dar início aí na sua exposição também. Vocês conseguem compartilhar? Pode falar, Cris. Não, só antes de você começar, Carla, eu vou pedir desculpas, eu vou ter que sair porque eu tenho aula agora na sequência, mas eu agradeço muito, depois vou assistir a sua gravação, agradeço muito mais uma vez a sua participação, agradeço pelas Nossa, eu que agradeço. Por todos os presentes e que vocês continuem aí acompanhando a nossa Semana de Direito Digital, tá bom? Beijão para vocês. Beijo, Cris. Tchau, Cris. Obrigada. Até mais, Cris. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Então, Carla, se quiser tentar compartilhar você mesma. Eu mesma. Mas se quiser, a gente pode fazer igual foi com a Cris também. Foi o que eu imaginei que ia ficar melhor. Tá. Thaís, você compartilha? Você tinha mandado no grupo, né? Que a gente tinha feito. Isso. Beleza. Acho que tá carregando. Tá. Tá aparecendo. Aí, tá. Perfeito. Beleza. Então, vamos lá. Depois dessas explanações, né? O que eu vou falar? Vou tentar dar um jeitinho aqui do que a gente pode criar, né? Eu consigo passar aqui? Não. Consigo. A ideia de metaverso, o metaverso ele já existe há algum tempo, né? Se a gente for pensar, a ideia, a lógica, ela veio de um livro de 1932, para a gente ter uma dimensão disso, que é Admirável Novo Mundo, né? E desse livro, a gente já passou, nós já vencemos alguns processos, inclusive até legislativos, que por algum momento, algum tempo, eles acabaram dormindo e posteriormente eles reacenderam, principalmente com a entrada do Facebook, né, o Meta, nessa lógica de metaverso, né?
Mas o que é metaverso, né? E sim, a gente consegue emprestar muita coisa do que já vem acontecendo em plataformas de game, mas não é a mesma coisa. O metaverso, a gente tem teorias que dizem que ele é uma plataforma potencialmente real. É quando a gente mistura e acaba transcendendo o que é real para o virtual, mas de uma potencialidade ou uma transformação cada vez mais próxima da realidade, né? Tem pessoas que entendem que é um ambiente, um simulador de ambientes totalmente interativos para múltiplos usuários, mas eu acho que essa definição do Castronova, ela limita a, por exemplo, o que existe hoje com os games. A gente tem games que é um ambiente interativo entre múltiplos usuários, né? Então, o que a gente tem que entender é que essa plataforma, ela possui relações jurídicas, né? E eles são muito próximos com os nossos mundos hoje, né? Explorar esse espaço está muito próximo do que existe hoje. Então, a gente entende que essa plataforma, ela ganhou uma extensão de vida real, né? E por que que dormiu e voltou? A gente tinha alguns questionamentos próximos, né? A professora Cris trouxe esses questionamentos, mas por que que agora esse metaverso está muito ativo, está muito. Todo mundo quer falar sobre, todo mundo. Na verdade, eu acho que todo mundo quer entender como é que vai funcionar isso, né? Porque a gente vai ter um ambiente em que a gente, através de instrumentos tecnológicos, a gente possa sentir, né? A gente possa até sentir o cheiro, como algumas empresas estão investindo nessa tecnologia, mas principalmente a gente entender que a internet hoje, como a gente a vê, ela não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque essas plataformas, elas vão ser intercambiáveis, elas vão se conectar. Então, a gente não vai num navegador, a partir de então, nesse navegador, eu vou atrás daquilo que eu estou buscando na rede. Não, eu vou navegar em plataformas, no Teams, no Meta, enfim. E daí é a questão, eu estou modificando a internet como um todo, eu estou trazendo um conceito de identidade diferente do que a gente tem hoje. Então, daí é o ponto de partida, né? Eu vou trazer, no meio da apresentação, alguns cases para vocês. Isso daqui foi um casamento no metaverso que aconteceu. Nesse casamento, para vocês entenderem o quanto do direito digital a gente pode extrair dele, né? Aconteceu agora em março desse ano. E para vocês saberem, a aliança era digital, ela foi feita por meio do NFTs. Vocês vão provavelmente conversar com causa, vocês vão gostar bastante, falar de propriedade intelectual. A união foi feita por um smart contract, que é baseado em blockchain. E os convidados receberam como presentes um NFT. Quer dizer, a lembrança foi um NFT. Para vocês entenderem a lógica desse mundo, pode ser que essa noiva nem vestida de noiva estava. Para vocês entenderem quanto é complexo isso, né? Para vocês verem, essa é uma das fotos da imagem do casamento, e eles tinham feito o buffet, foi feito pelo Outback, e você tinha um QR Code, e esse QR Code você poderia escanear e o Outback mandava na sua casa o delivery da alimentação do buffet e ainda dava descontos para os próximos eventos, enfim. O que a gente percebe é que as empresas já estão começando a se transpor nesse mundo e a trabalhar como uma nova forma, né? Imagine que o buffet chegasse na sua casa do casamento. É uma ideia assim bem que extrapola. Então, a gente consegue perceber o quão
próximo da realidade e o virtual a gente está aqui, né? Esse é um hall da fama para vocês entenderem, para vocês verem o quanto ele está próximo dessa realidade do que a gente vê hoje, né? E aí a gente tem que tentar entender o que é essa relação jurídica, né? A gente vai ter entre os proprietários de plataforma e usuários, e a gente já vê hoje uma discussão no judiciário, né? Ah, eu tive uma conta do Instagram banida, eu tenho que entrar no judiciário de repente para eu reaver essa conta, porque houve um excesso do Instagram quando ele fez o banimento dessa conta. Então, essas questões mais cíveis a gente já consegue ver, né? Por quê? Porque hoje essas plataformas trabalham com um contrato de adesão. Então, a gente tem uma relação jurídica ali de adesão, a gente tem que obedecer esses códigos de conduta que são de cada plataforma que eu tenho esse acesso. A comprovação da autoria, muitas vezes, ela é feita por uma assinatura eletrônica, ou uma assinatura de clique, que a gente chama, né? Mas a gente tem que seguir esses termos de serviços. E o que a gente observa é que, além dessa relação proprietário e usuário, a gente tem a relação entre os usuários. E uma forma de tentativa de regulamentação da própria plataforma com essa relação entre usuários. Então, se você infringiu alguma regra, alguma norma desse código de conduta, inevitavelmente você vai ter uma suspensão ou um banimento, dependendo de cada plataforma. Se você ofendeu, xingou, ou se você fez o discurso do ódio, tudo isso que a gente poderia até, dependendo do que se extrapolou, configurar como crime, e o crime é passível de punição, a gente não discute isso, mas o que eu quero que vocês enxerguem aqui é que hoje a gente já trabalha com uma tentativa da própria plataforma de regulamentar, inclusive, pontos que são criminais. Percebe? E aí a gente agrega um terceiro fator a essa relação jurídica. Se as plataformas são intercambiáveis e elas são extraterritoriais, como que vai ficar a relação entre plataformas? Como que vai ficar a relação entre países? Porque o que é crime no Brasil talvez não seja em outro país. Lógico, a gente sabe que os mais graves é crime em qualquer lugar, mas né, o que é punido, o que se tem como punição aqui, não tem em outros países na mesma lógica. Então, aqui a gente tem uma relação com terceiros que a gente também tem que trabalhar. Como é que a gente vai fazer isso? Porque a interconexão da rede, da internet, ela está se aprimorando. E nós, como entes que a gente for pensar, por exemplo, em pornografia infantil, como que a gente vai lidar? E a própria Cris falou, serão acordos, né, entre países? Como que a gente vai chegar nisso? Tá? É para se pensar. E a gente tem questões, por exemplo, de propriedade virtual, e essa questão de propriedade virtual, o conceito do que é propriedade, os direitos dele relacionados, ela evoluiu no sistema a partir do momento em que a plataforma ela se utiliza do blockchain. Porque até então, sem o blockchain, que permite a imutabilidade dos registros, antigamente a gente não conseguia definir quem era efetivamente o proprietário daquela criação que utilizou meios tecnológicos para vender ou fazer dinheiro, enfim. Então, hoje o blockchain ele já veio como uma tecnologia e até potencializou essa ideia de metaverso, da gente vender os produtos, das empresas entrarem, a gente tem aí Nike, Disney, enfim. Por quê? Porque hoje a gente tem uma tecnologia que permite definir quem é esse proprietário.
né? Aí eu falei dos códigos de conduta, que cada plataforma tem um código de conduta hoje, e aí a gente tem regras de banimento, de confisco, como que ficam os direitos da personalidade aí? Quer dizer, se aquele avatar que eu criei, ou aquele objeto que eu criei, eu posso entender aquele avatar como um dado pessoal, e se eu entendo como um dado pessoal, eu posso exercer o meu direito de portabilidade desses dados pessoais? A plataforma me permite essa portabilidade? Então, são questões, relações sociais, que elas extrapolam os questionamentos, mas que você pode pegar uma linha, estudar e vai na frente e sai aí de antemão como uma pessoa que realmente está contribuindo, né, para as dúvidas que existem ainda, né? Nunca esquecendo dos princípios que eles é que nos norteiam. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é a Cidade Alta. A Cidade Alta, ela tem um código de autorregulamentação. Se um indivíduo, um usuário, um cidadão, vamos dizer assim como eles chamam, ele teve uma conduta diferente daquilo que foi regulamentado no termo de adesão, ele tem como punição o banimento. Remoção do servidor, enfim, ele é banido. E aí levanta aquelas questões, mas ele pode ser banido sem um direito de resposta, né, um direito de defesa? Como é que a gente vai lidar com isso? Outra situação, a plataforma criou mecanismos para que esse avatar pudesse solicitar um abraço, um beijo, enfim, tudo aquilo que extrapolasse do mecanismo já era entendido como assédio. Então, assédio, banimento. Então, a gente vê uma autorregulamentação na própria plataforma. Agora, se foi banido, você pode criar outro? Como é que a gente fica nessas questões? Porque se você pode criar outro, que tipo de punição realmente você teve, né? A não ser que a gente for pensar em avatares cujo custo de construção tenha sido tempo, né? Você usou muito tempo para construir esse avatar, tempo é dinheiro, então você pode pensar nesse sentido. Trouxe alguns casos jurídicos aqui, vou passar muito por cima. Nós tivemos uma disputa entre o Black Snow e a Mythic Entertainment para definir o que sobrepunha na plataforma a propriedade intelectual. Por quê? Porque a plataforma se entende, a lógica que se entende é a seguinte: olha, se eu disponibilizo os métodos para você fazer o seu avatar, ou fazer sua casa, ou enfim, então eu criei os métodos, então a propriedade intelectual é minha da plataforma, né? E, em contrapartida, o direito de você trocar tempo por dinheiro. Mas espera aí, eu construí essa casa, eu demorei 10 dias, 20 dias. Então, essas questões são pontos atuais de discussão, né? Que a gente entende. Então, lembrem-se, toda relação jurídica está pautada num contrato de adesão. Aqui eu trouxe para vocês um que foi do Google, vamos dizer assim. O metaverso ele não existe mais hoje, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é que existe uma lógica para esse avatar de construção do que são os maiores desejos das pessoas, né? A gente tem uma filósofa chama Jessica Wolfendale, que ela fala assim, que o apego ao avatar é um problema moral significativo hoje em dia. E mais, já que eu estou transferindo os meus anseios para essa plataforma através desse avatar, é possível que os valores morais desse avatar sejam diferentes do que os valores dele como pessoa. E isso dá para provar num artigo chamado Dilema Gamer. É uma filósofa também, chama Morgan Luck, e ela falou o seguinte, que numa pesquisa que ela fez, o assassinato virtual era permissivo entre os avatares da pesquisa.
Olha que louco isso, né? Porque a gente cresce dizendo, não vou matar. Se você matou um outro avatar, é outra pessoa, não é? É uma extensão, não é? Temos que pensar. Aí eu trago aqui para vocês duas teorias do comportamento de um cybercriminoso. Tem a teoria da transição espacial, que é de James Rankar. Eu não sei falar muito bem o nome dela, mas eu sei mais ou menos o que significa. Ele fala o seguinte, que o criminoso, ele tem um comportamento reprimido. Ele tem lá dentro, todos nós somos criminosos, né? Mas a gente viver em sociedade, a gente reprime os nossos pontos selvagens, vamos dizer assim, né? Nós somos animais selvagens. E ele entende o seguinte, que o ambiente virtual e a questão do anonimato, que foi até falado pelo colega, ele traz a coragem de um comportamento criminoso, que antes não se tinha. Então, a gente tem esse perfil comportamental. Em contrapartida, eu tenho o segundo, que é a teoria da dissociação. Não, eu sou uma pessoa na realidade, mas no virtual eu dissocio, eu sou outra pessoa. E essa dissociação, ela traz uma desconexão com a realidade, o que faz com que ela crie outro tipo de personalidade no cyberespaço. Então, a gente está lidando com esses dois tipos de pessoas. Como que a gente vai trabalhar isso? E daí, não só uma legislação, como a gente tem criminal, mas procedimentar ela, né? A gente está começando a chegar com operações para, por exemplo, pornografia infantil, que são diversas operações assim muito bem feitas pela polícia. A gente está começando a construir uma punição através do IP, do rastreio, enfim, o armazenamento de pornografia. Agora a gente está começando. Como que a gente vai lidar com essas questões tão rápidas, tão céleres que a gente tem nessas plataformas extraterritoriais e intercambiáveis, né? Pessoal, eu trouxe aqui algum exemplo de avatar para vocês. Esse daqui é do World of Warcraft, que você pode criar. A questão é que esse avatar, à medida que você vai superando as fases do gamer, você vai construindo, você vai ganhando armamentos, enfim. A gente tem situações desse avatar ser vendido no mercado por até 20 mil reais, para vocês dimensionarem. Aqui, ó, é outro exemplo, bem um pouco mais tosco, mas o quanto você pode escolher a sua cor, o seu cabelo, se você quer barba ou não. Às vezes, você está falando com uma mulher e na plataforma ela é um homem. Não dá para saber o que a gente tem. Esse daqui, é para vocês entenderem, é um avatar de 20 mil reais. Né? Então a gente brinca assim, qual é o meu sonho de criança? Antigamente, ser o melhor jogador de futebol, ter a boneca Barbie mais bonita, né? Fazer manobra de skate, ou ter um guerreiro Tauren level 80 com armadura Tier 8 completa. Percebe? Então a gente está sobre outra realidade de pensamento, de comunicação, de desejos, de anseios, que a gente não tinha antigamente. Então, tudo isso realmente é um desafio, né? Esse jogo, ele traz uma questão muito interessante, que houve uma bipolaridade dentro do jogo que ela extrapolou a plataforma para a realidade a partir do momento em que as pessoas passaram a conversar naquele seio do dia a dia, seio social, só com pessoas de uma determinada horda, né? Cada uma dessa daqui, eu não sei se dá para você ver, é uma horda. Então é como se fosse uma comunidade e um joga contra o outro. Então, se você é da aliança, que é esse azulzinho aqui, não fala comigo, porque eu não sou da aliança.
Então, percebe que essa bipolaridade também extrapola, e a gente consegue ver isso em redes sociais tão claramente, principalmente com discursos políticos, discurso do ódio. Então, isso é inerente ao ser humano. A gente precisa entender como que a gente vai lidar com isso. E aí a gente teve um crime, a gente pode pensar, por exemplo, um crime com uma imagem de terceiro. A gente sabe que o Meta, ele está entendendo que ele vai querer conectar o WhatsApp, o próprio Microsoft Teams, ele está vindo aí para conectar, para potencializar as relações de trabalho. Algumas empresas estão investindo muito pesado, dentre elas a Nike, a Disney, o streaming da Disney, enfim. E aí a gente tem problemas hoje com questões de identidade vinculadas ao e-mail. Como que vai ficar as questões em que há roubo do avatar? E a utilização da imagem desse terceiro? Quer dizer, ele chega lá no ambiente de trabalho, bota tudo a perder, e quando vai perceber, era uma namorada que tinha raiva, entendeu? Então, essas questões são desafios ainda. E a gente tem que entender que toda vez que a gente mexe com direitos personalíssimos, inevitavelmente a gente está mexendo com imagem, com honra, com reputação. Certo? Aqui eu trouxe um case para vocês. A gente teve uma mulher abusada sexualmente, eu trouxe a fonte também. E ela publicou nas redes sociais, ela falou assim, olha, durante 60 segundos eu fui assediada verbal e sexualmente por 3 ou 4 avatares masculinos, com vozes masculinas, que estupraram o meu avatar e tiraram fotos. Tem pontos que eles falam assim, você precisa de mais disso? Quer dizer, será que a plataforma em si vai conseguir lidar com isso? E olha o que é curioso, a resposta da plataforma foi o botão de segurança que não permite que outro avatar chegue perto de você a uma determinada distância X não estava funcionando. Tá, o botão de segurança não estava funcionando, então eu posso entender como um incidente de segurança, uma vulnerabilidade, ou eu posso entender que, de repente, a própria plataforma permitiu ou viabilizou a concretização do crime. Como é que a gente vai lidar com essas questões? Esse daqui, ó, foi na China, um usuário do Legend of Mir 3, esse jogo já é um pouquinho antigo, matou outro jogador por ele ter a espada roubada. Foi condenado à prisão perpétua. Olha como extrapola o virtual. Não tem como. E aí a gente tem uma economia que gira nessa plataforma. Antigamente era assim, ó, a gente tinha o metaverso Second Life e ele tinha uma moeda própria. E essa moeda, ela era convertida em dólares e reais. Então, o tempo que você gastava ali na plataforma, o tempo que você construía, que você interagia, tal, era convertido em dólares. Aqui eu tenho um mercado de criptoativos. Eu tenho carteiras digitais, né? E se um avatar consegue ter acesso a essas carteiras de cripto, né? Tem uma pessoa por trás ali, né? É um hacker. Quem que é? Então, todas essas questões ainda a gente não sabe, porque a gente não está vendo funcionar. Certo? Eu trouxe aqui, ó, banimento de conta versus descumprimento de código de conduta, né? Ele entrou com um pedido contra a Blizzard, que é uma plataforma gamer, né? Até trouxe o processo para vocês. O pedido de indenização porque ela baniu a conta e a plataforma mostrou que ele não seguiu as regras da plataforma, então não teve uma obrigação, houve uma ausência do dever de indenizar aí. No caso, a gente está indo para o ponto de vista mais civilista, né? Passei muito rápido.
Ó, a perícia concluiu que o autor utilizou de subterfúgios, burlando as regras do jogo, né, enfim. Então, a gente já começa a ver no judiciário algumas cláusulas dessas questões do banimento, né? Instagram tem muita coisa nesse sentido. Agora eu pergunto para vocês, o banimento vai ficar a critério de uma autorregulamentação? Ou a gente vai ter que pensar num que é mínimo razoável de ordenamento para essas plataformas? A gente consegue atender o que existe? Ou a gente tem que pensar numa construção que não permita que essas plataformas sejam totalmente privadas? A gente tem uma lógica seguinte, a gente pergunta bastante isso. Quem é dono do blockchain? E o blockchain, a lógica, né, vocês sabem, é uma rede de nós interconectadas, né? E existem os mineradores de dados, enfim. Quem é dono do blockchain? Não tem. Então, se essas plataformas vão ser intercambiáveis e interconectáveis, pergunto, quem vai ser dono da plataforma? E quais regras eu devo seguir? A do Teams? A do Meet? Ou eles vão fazer um acordo entre eles e criar um contrato de adesão coletivo que todo mundo deve seguir? E aí a gente vai para o marco civil, da lógica do marco civil da internet, da liberação do conteúdo, livre fluxo de dados, permissionar inovação, tecnologia. Como que a gente vai tratar isso? Passar um pouquinho, eu trouxe para vocês aqui, ó, um tribunal holandês condenou dois jovens por roubo de um amuleto virtual no game. Ele entendeu que o item tinha grande valor pelo tempo investido para se jogar e obtê-lo. E aqui se questiona quais serão as punições para esse tipo de crime virtual. E se questiona, inclusive, a prisão virtual. Né? Esse usuário vai ficar preso virtualmente? Será que ele vai ficar suspenso virtualmente? Enfim. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de estações de trabalho, o quanto a gente está extrapolando realmente. Todos esses são avatares. YouTube já fez concerto, a gente tem teatros, enfim, é mais uma curiosidade de como as ações de marketing estão sendo feitas nessas plataformas. Uma reflexão, a taxa de dependência do jovem em relação ao metaverso tem sido o dobro do crack, para a gente pensar. A gente tem aqui alguns sistemas de inclusão, que eu acho que eu gosto sempre de trazer. A IBM tem feito uns sistemas de inclusão com algumas aparelhagens e tem trazido treinamentos. Isso permite com que deficientes virtuais possam trabalhar nessas plataformas. Isso é um ponto positivo. Essa cama rendeu uma indenização de $150 mil, para vocês perceberem. Foram desenvolvidos por personagens e as pessoas compravam essa cama. Essa cama é a cama do sexo, para quem quiser entender. E ela foi objeto de uma cópia, vamos dizer assim, que rendeu, sob o ponto de vista de propriedade intelectual, uma indenização de 150 mil. Canais de televisão que vendem streaming para dentro da plataforma. A gente tem uma experiência do governo português no Second Life, que eles abriram um centro de resolução de conflitos das relações virtuais, julgando diretamente os avatares para os conflitos existentes, e acaba utilizando a lógica até de como que a gente vai identificar esse avatar, porque para eu assinar um compromisso de um tribunal, por exemplo, um acordo judicial ali nesse tribunal, nessa plataforma, eu tenho que identificar efetivamente as partes. Hoje a gente consegue aí trazer alguns meios, IP, né, alguns indícios para a identificação dessas partes. Então, a gente tem que pensar nessa lógica quando pensa no tribunal português. De novo, a questão da inclusão do autismo, quanto a gente consegue
trazer essas pessoas para essa plataforma. As questões da baleia azul e do Momo, como que vão ficar dessa indução das crianças, ou as crianças hoje, elas já entram em Facebook e WhatsApp, mesmo sendo 13 anos o limite, a gente já sabe disso, sabe que os pais deixam, até muitas vezes por inexperiência ou até por falta de informação, a gente sabe que isso acontece, mas será que esses avatares das plataformas que trabalham e constroem e tal, e existem relações trabalhistas ali envolvidas, ele também vai ser objeto de, percebe, de indução de tarefas, de games, do Baleia Azul, do Momo, como é que a gente vai lidar com isso? Só tô acabando. Ó, eu trouxe mais um exemplo de uma plataforma, ela chama Ival, quem gosta de Flight Simulator. Ela é uma organização mundial, para vocês entenderem, em que ela O Carla, acho que ficou no mudo, não sei se para os outros também. Para mim também ficou. estão ouvindo? Aí, agora foi. Beleza. A Ival, ela já existe há alguns anos e ela ajuda principalmente as pessoas a treinarem controle de tráfego, treinar, eles ficam monitorando bugs da plataforma, enfim, tem alguns códigos que você pode treinar e ele tem uma lógica, uma dinâmica muito bacana. Ó, tá vendo? Para vocês entenderem, essas são as divisões da Ival, é muito respeitado, cada um tem um grau hierárquico, existe um organograma, ó, da plataforma, para vocês entenderem, tem o executivo, a parte de logística, relações públicas, de treinamento de eventos, de software, de operações. O que são as operações? Eles marcam, por exemplo, hoje foi o dia que caiu o avião da Gol. Então, eles marcam um evento em homenagem a esse acidente. Então, existem vários usuários que entram na plataforma para fazer um voo coletivo em tempo real. Se demorou 10 horas, vai demorar 10 horas, enfim, em homenagem a isso. O que eu quero trazer como atenção aqui para vocês, ó, as operações, mas principalmente é que essa plataforma possui regras. Então, se você, para vocês entenderem, né, o Flight Simulator, ele financia essa plataforma, mas para vocês entenderem é o seguinte, se eu tenho uma suspensão, o membro, ele recebe um e-mail do porquê que ele foi suspenso e quanto que demora. E ele pode recorrer ao comitê executivo sobre os motivos e até tentar dizer que aquela suspensão foi injusta, né? E aí o comitê, ele avalia e julga e decide se ele vai continuar suspenso ou não. Então, percebe a autorregulamentação de novo. E, por fim, eu vou trazer para vocês aqui, até para a gente abrir uma discussão do quanto que a plataforma, às vezes, pode extrapolar para uma realidade. Eu não trouxe muita tipificação dos crimes, nada, mas eu quis trazer para vocês como funciona essa dinâmica de punição dos avatares, vamos dizer assim, hoje. Agora, como vai funcionar lá na frente, vocês vão construir aí uma doutrina Lina. Pode ter certeza disso. Tá bom? Acho que se quiser tirar a apresentação, a gente abrir para dúvidas, discussões. Certo, muito interessante, Carla. Toda a exposição que você trouxe muitos exemplos aí, muitos casos práticos, né? Bom, tem alguns comentários aqui no chat. O Pedro também está com a mão levantada. Se quiser perguntar, Furlan, aí eu pego aqui os comentários e já passo logo depois. Beleza. A respeito, por exemplo, eu penso assim num juiz, por exemplo, que não está acostumado com o caso. E chega um caso para ele e eu posso simplesmente alegar, isso é um jogo. Se o jogo permite eu fazer isso, por que eu não posso fazer, entendeu? É uma lógica estranha e diferente, né? Porque é um jogo, por exemplo, no furto ou no roubo do amuleto virtual. Se o jogo me deixa fazer isso, por que eu não posso fazer isso?
E a questão também do próprio julgamento, que tenho certeza que quem vai fazer esse julgamento vai ser questão de decisões automatizadas também, né? Então, como que vamos intermediar essa questão que não vai ser um juiz? É muito difícil, eu acho. Vai ser algoritmos que vão calcular se eu agir de uma boa fé ou de uma má fé. É realmente muito curioso mesmo essa questão do metaverso nesse sentido, né? Na verdade, eu estou trazendo para você como que a regulamentação está funcionando hoje, né? A gente, quando entra, por exemplo, no Instagram, na forma como a gente interage com o Instagram, a gente está obedecendo termos e serviços. Quando a plataforma, efetivamente, você falou, é uma inteligência artificial que vai avaliar cada caso, né? Hoje a gente tem uma política da plataforma no seguinte sentido: se fizer sentido a denúncia, eles suspendem. Não tem uma oitiva, não tem um contraditório, não tem, enfim. E muitos negócios estão no Instagram. Então, aí a pessoa vai em busca no judiciário de uma solução para demonstrar realmente o contraditório. Então, esse é um ponto a ser observado. Se a gente for pensar também no judiciário, a gente tem soluções hoje em blockchain. A gente tem um tribunal, vou colocar entre aspas, né? Mas é uma solução, eu acho que, se eu não me engano, ele é de Londres, é bem bacana, em que as pessoas, o princípio do juiz natural, assim, muito forte, porque as pessoas entram para julgar um caso e a gente tem a figura de um intermediador, e tudo isso é registrado no blockchain. Esse intermediador, ele vai aplicar a norma, mas quem vai decidir são essas pessoas que entraram, certo? Então, é muito curioso. Então, a gente consegue criar outros mecanismos de resolução de conflitos nesses ambientes. É importante, porque talvez seja a nossa saída. Se a gente for pensar em muitos países juntos, né, nessa famosa intercambiabilidade, por que não da gente puxar pessoas de diversos lugares conectadas a uma plataforma para resolver determinado conflito? Certo? Não sei se eu respondi. Muito obrigado, professora. Imagina. Carla, o Marcos fez alguns comentários aqui. Ele falou. Ele tinha comentado anteriormente sobre o acesso, uma chave de acesso ao metaverso, que, por exemplo, poderia ser feito pelo reconhecimento facial. E aí também ele falou que o metaverso apresenta uma tremenda obscuridade e que ele tem medo dessas futuras relações. A Georgia falou que a sua apresentação foi muito relacionada com a palestra de ontem e que é basicamente isso, que traz uma possibilidade de segregacionismo. E o Marcos fez um outro comentário falando que é muito doido esse mundo, que você faz uso de droga e está na Tailândia, estando no Brasil. E a Georgia fez uma pergunta, que como funcionaria a produção de provas no caso do metaverso? Os supostos crimes, cases que vemos na mídia são divulgados, daí eles são gravados? Como seria, por exemplo, para você produzir as provas e levar um banimento, alguma coisa do tipo? Tá, vamos lá. No metaverso, é isso? Isso. A gente não tem ainda uma estrutura. Tudo hoje gira em torno da plataforma. A gente não tem essa estrutura que é uma promessa dessa grande massa intercambiável. É uma promessa. A gente ainda não tem essa estrutura. Então, tudo a gente depende da plataforma. A gente tem que acionar, e aí hoje a gente tem o Marco Civil da internet, porque os provedores de aplicativos têm ali 6 meses para disponibilizar os dados que a gente está, em tese, pedindo. A gente tem uma questão aí, lá atrás a gente nem Marco Civil da internet a gente tinha, para vocês terem uma ideia. Então, se a gente tem uma questão assim, o quanto a gente está dependendo das estruturas da plataforma, né? E do quanto a gente está dependendo da peneira deles para a gente poder chegar ao criminoso. Mas essa lógica não é muito difícil, porque se a gente for pensar hoje num crime de pedofilia, para eu chegar na pessoa, eu vou
depender do provedor de conexão. Né? Eu vou depender de chegar na Vivo e falar assim, olha, dá para você me dizer quem é esse endereço de IP, né? Que horas acessou, enfim. Então, a questão probatória, ela vai ainda depender de uma questão que se discute muito no Vale do Silício, que é a liberalização do algoritmo. Porque você liberando o algoritmo, você consegue entender como que funciona, e como que funciona você consegue abstrair também dados probatórios. Então, isso ainda é uma incógnita, eu não consigo responder. Assim, tenho medo de entrar, ou não vou entrar, acho que teve um colega que mencionou, né? A questão é que, do jeito que está sendo criado, existe uma teoria que diz que a gente vai ter uma nova internet, que é a internet 3.0. Então, a gente não vai conseguir sair dessa lógica desse metaverso. Está tendenciando a um caminho sem volta, né? Lógico, eu acho que ontem vocês falaram com o professor Abraão, ele já deve ter falado da segregação, do quanto só quem tem acesso às tecnologias vão efetivamente participar desse novo mundo, dessa nova sociedade. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso também e tentar, nós, como formadores de opinião ou juristas, tentar resguardar o direito dessas pessoas também. Teve mais pergunta? Eu não sei. Não, foram só essas mesmo. E sobre o caso que você trouxe, né, da questão de que foi feita uma perícia, né, para conseguir descobrir, né, que ele usou outros meios para burlar o jogo, e aí, no caso, depois que ele entrou com o pedido de indenização. E aí, nesse caso, essa perícia, ela é feita o jogo que faz, ou é no judiciário mesmo que é realizado? Eu fiquei com uma dúvida em relação a isso, porque eu não sei, não consigo visualizar o judiciário pronto para uma questão tão complexa como essa. Então, vamos lá. A gente costuma dizer que a máquina não mente. É o único lugar que não se mente. Né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer uma perícia. Essa perícia, ela tem uma cadeia de custódia, ela gera uns arquivos com um código hash, né, imutável, enfim. Todas essas técnicas aliás, aconselho muito vocês estudarem, porque nós precisamos de peritos, né, que entendam desses aspectos. Mas o que acontece? Esse trecho da plataforma, tudo que a gente faz nessa plataforma, ele é escrito em linguagem de computação, ele é um código, né? E, inevitavelmente, ele tem que ser armazenado, porque para se dar sequência a, né? Vamos dizer assim. Então, a plataforma, quando ela imediatamente detecta, e aí sim utiliza-se mecanismos de inteligência artificial, imediatamente quando ela detecta essa conduta, a não ser que venha de uma denúncia de usuário, aí vai depender do prazo, né, de armazenamento, mas quando ela detecta essa denúncia, imediatamente ela já faz o recorte ali, e esse recorte, ele é totalmente periciável, né, então, tanto para a defesa, quanto para o usuário, né, quanto para a plataforma que estava se defendendo, né, vamos dizer assim, quem estava se defendendo, quem estava atacando, vamos dizer assim, esse recorte é plenamente possível de ser retirado. E aí a gente tem alguns dados que chegam à autoria, né? Você teve um acesso à internet, então houve uma coleta de IP, e é muito curioso, se vocês conseguirem ler, né, os termos mesmo dessas de gamers mais complexos, vocês vão ver que eles coletam várias situações, e aí entra na LGPD no metaverso, enfim, mas eles coletam algumas coisas que são baseadas até na segurança, né, como o endereço de IP, o momento que se conectou, enfim. Não sei se também eu respondi. Metaverso é apaixonante, são muitas questões. Eu não quis me adentrar muito nessas questões criminais, a professora Cris fez esse ponto, mas vocês conseguem perceber que a lógica que existe hoje
Sim, existe os termos de adesão, a plataforma está ali. Os crimes também acontecem, os crimes acontecem no Facebook também, as ações cíveis também acontecem hoje nas redes sociais, e a gente consegue extrapolar isso, né? Então, agora a gente vai ver como é que vai funcionar tudo isso junto, num lugar só. É mais ou menos isso. Então, é um lugar que a gente vai ter o nosso avatar, a gente vai para uma reunião no Teams, esse avatar, ele vai sair de lá, ele vai fazer compras, ele vai ter um relógio que ele vê o WhatsApp, ele não precisa sair do computador para ver o WhatsApp, ele vai ver através do seu avatar, ele vai sentir cheiros, ele vai receber a comida em casa, então aí eu já tenho um iFood aí, entendeu? Sem propagandas, claro, mas, mas você percebe o quanto a gente vai ser um salto, por quê? Porque a gente vai conectar tudo isso num lugar só. Então aí, uou, peraí, como é que vai funcionar? E os haters que existem nas redes sociais hoje? Como é que vai funcionar lá dentro? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou punir? Enfim, então todos esses são as nossas questões e pontos. Acho que a questão principal é que é um ambiente assim muito vasto ainda, né? Que tá muito indescoberto e tem uma grandiosidade muito grande. É muito grande, né, de fato. Então, a gente acaba ficando assim sem resposta para algumas coisas e sabe que tem muito a mais aí por vir. Se eu posso trazer um pouquinho da minha experiência, aproveitem, sabe? Se escolham um tema, estudem. E assim, nós temos princípios constitucionais e princípios penais e até civilistas que podem responder muitas das nossas dúvidas se a gente fizer uma construção científica disso, sabe? E a exemplo, até a professora Cris, vocês já vão experimentar dali a pouco alguém que vai falar que a gente tem que ter um código penal para o metaverso. É porque a gente já vivenciou isso lá atrás, quando a gente estudava essas questões, e o pessoal falava assim: olha, a gente tem que ter um código específico para a internet. E, na verdade, a gente não tem um código penal específico, a gente tem alguns crimes que a gente teve que tipificar, mas antes desses crimes serem tipificados, a gente conseguia, através dos princípios, chegar às pessoas. Chegar àquele que estava cometendo um ilícito. Então, não é bem assim, a gente precisa ser positivista ao extremo e falar assim, ó, eu tenho realmente que regulamentar por causa do princípio da legalidade, enfim, a discussão aí é inúmeras, né? Mas a gente entender que hoje a gente consegue circular muita coisa. A gente consegue chegar a muitos pontos. É difícil, a gente consegue, né? Aproveitem assim, sabe? Peguem um tema relacionado que vocês amam, gostam, joguem ele no metaverso, pode ter certeza que vocês já vão se diferenciar aí no mercado. Tá certo. Muito obrigado aí, Carla. Mas alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Se quiserem fazer, aí já deu 1h30 Já deu horário, né? de palestra. Mas muito obrigado, Carla. Você, a Cris também, né? Que agora já saiu, mas agradecemos muito aí a presença das duas, a exposição, muito enriquecedora aí. E agradecemos aí, espero que tenha aproveitado também a oportunidade de estar aqui com a gente. Nossa, eu que tenho que agradecer. O que vocês precisarem, ó, me busquem nas redes sociais, tem lá. Vocês têm meu WhatsApp também, pode mandar. Eu gosto sempre de ajudar todo mundo. E é uma honra estar aqui falando para vocês. Eu falei um pouquinho demais, mas é uma honra e eu espero que vocês tenham curtido. Beleza, muito obrigado, Carla. Obrigado a todo mundo aí que participou. E boa noite, amanhã tem mais. E até Boa sexta noite, aí, gente. as palestras. Obrigado, Carla. Boa Até noite. mais, pessoal. Tchau.